Graças a Deus que estamos aqui mais uma vez e nós vamos ler a palavra do Senhor em 1 Timóteo, podem procurar, capítulo 2 e o versículo 15, que diz assim a palavra de Deus. 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: a mulher será salva pela maternidade, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. O que quer dizer senso? Quem sabe o que quer dizer senso? Uma pessoa que tem bom senso tem o quê? Mas outra palavra bem concreta. Uma mulher que tem bom senso, ela tem o quê? Não. Tudo isso aí está englobado. Mas tem uma palavra realmente que fecha o sentido. Olha só, a mulher será salva pela maternidade se permanecer na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Senso quer dizer juízo. Uma mulher ajuizada. Uma mulher ajuizada é uma mulher sábia. E aqui o apóstolo Paulo diz a Timóteo que a mulher será salva pela maternidade, sim, contudo, porém, todavia, permanecer de pé na fé. Quer dizer, não é ser mãe simplesmente garantir a salvação, não. É ser uma mãe cristã que tenha fé no Senhor, que tenha atitude de amor, que seja uma mulher santa, uma mulher com bom senso. 1 Timóteo 2 e 15. Nós vamos falar das características de uma mãe cristã. Tem várias situações, características que fundamentam, que mostra que uma mulher é uma mãe cristã. Primeiro, quem sabe me dizer a principal característica de uma mãe cristã? Qual deve ser a primeira característica? Uma mãe cristã. Sim. Ensinar o filho. É uma palavra só. Oi? É uma palavra só. Qual é a principal característica de uma mãe cristã? A principal delas. E essa característica, ela não exerce só com os filhos. Ela exerce também com outras pessoas, mas com os filhos principalmente. Jesus. Amor. Amor. Amor incondicional. Eu disse no início que o amor da mãe é o único amor que se assemelha ao amor de Deus. É esse amor incondicional. Você pode dizer, mas uma mãe morre pelos filhos? Morre. Quantos exemplos não tem de mãe? Há um tempo atrás nós vimos a notícia de uma mulher que ela foi para ela praticamente brigou, ela tirou o filho da boca de um jacaré. Quem viu essa história? Mas aconteceu há uns 4 ou 5 anos atrás. Virou uma notícia no mundo inteiro, porque o jacaré é um animal bravo e a mãe não se... E ela tirou. O filho saiu com a perna, mas ela foi lá. É o amor incondicional, uma das primeiras características que a mulher tem. Esse amor, ele é fundamental. Para ser mãe, eu sempre digo assim, Dia das Mães não é para todas as mães. Porque eu não considero a mãe que pare, só pare, e deixa os filhos com vó, com não sei quem, vai no mundo, se manda no mundo. Não quer saber
saber dos seus filhos. Ah, mas é porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Eu até entendo certa parte. Mas eu dizia assim, uma certa vez para uma mãe que veio me justificar. Eu disse assim, eu comeria feijão puro debaixo de uma ponte, mas com meu bebê do lado. Eu disse isso para essa pessoa. Claro que todas as regras têm exceções, tem situações, mas o amor de mãe, ele é incondicional, ela sofre, mas sofre junto com ele. Qual é a segunda característica que a gente tem que ter com os nossos filhos? Primeiro é o amor, a segunda? Também é uma, mas eu quero outra palavra. Paciência, quem falou paciência? Claudinha. Se não tiver paciência, Janaína que o diga. Janaína que o diga. Bebeca, né, Bebeca? Manu, tu não vai fazer tua mãe perder a paciência, Manu. Olha, o amor incondicional, ele é fundamental, assim como a paciência para lidar com as dificuldades e os desafios nas criações dos filhos. Porque criar filhos está cada vez mais desafiador. Se no passado as mães já reclamavam, mas as mães do passado nem se comparam com as mães, o sofrimento que as mães têm hoje. Porque os filhos do passado respeitavam pai e mãe. Os filhos do passado só diziam, a mãe só olhava, não precisava falar nada, que o olhar estava ali, dizendo, ele já entendia o olhar. Quantas mães aqui, quantas mulheres mais velhas aqui não passou no colo da mãe ali, sentada entre as pernas da mãe, a mãe catando piolho, com aquele pente fino, passando, chega, doía no nosso couro cabeludo. Quem passou por isso aqui? Eu passei também. Olha, aquilo para mim era um martírio. Mas a minha mãe, gente, eu não sei por que as crianças antigamente tinham piolho, tanto piolho. Era piolho demais. E a gente sofria com nossas mães aqui. Prendia aqui, elas tinham umas forças nas pernas. A gente ficava dizendo aqui, e elas prendiam a gente aqui. Sai daí, levanta, senta. E tacava um peixe fino aqui. Caiu um monte de boi. Mas muita gente fazia, ai mãe, não, senta. Não, ninguém respondia como antes, como hoje acontece. Hoje os filhos não respeitam pai e mãe. É por isso que esse amor incondicional e essa paciência precisa existir para lidar com as dificuldades. Tem outra palavra, agora, alguém falou essa palavra aqui agora há pouco. A outra característica da mãe. Outra palavra. Oi? Mais uma palavra. Também, mas eu quero outra palavra. Quem falou sabedoria? Sabe, a Patrícia com o Valdir estão competindo aí. Sabedoria. Mas tem outra palavra que uma mãe que ama muito os seus filhos, ela é com os seus filhos. Uma mãe o quê? Uma mãe o quê? Protetor, o que mais? Uma mãe com uma característica que começa com a letra A. Abnegada. Uma mulher abnegada é uma mãe cristã que está disposta a se sacrificar pelo bem-estar dos seus filhos, usando a sabedoria para guiar e orientar. Quantas mães, um tipo de sacrifício que nós fazemos pelos filhos, quantas mães às vezes, quando vivem com uma vida bem difícil, de muita pobreza, ela traz um pão para os filhos e ela não come. E quantas mães até soltam aquela mentirinha. O filho diz, pega mãe, não estou com fome não, meu filho. Não estou com fome não, meu filho. Que é para deixar para os filhos se alimentarem. Então, essa mãe que tem essa outra característica, essas duas mais características, que é a abnegação e a sabedoria, elas estão dispostas a tudo para se sacrificar pelo bem-estar dos seus filhos. Abnegação e sabedoria é a capacidade de colocar os seus interesses pessoais e suas necessidades dos outros primeiro
primeiro do que os seus. Primeiro pensa nos outros. Tem até uma outra palavra que também se coaduna com essa, que é a empatia, é se colocar no lugar do outro, priorizar a pressão do outro em detrimento da sua. Tem mais uma palavra com a letra D, que é uma característica. Mais outra. Diligente. Outra palavra, outra característica da mulher cristã, que é mãe, da mãe cristã. Diligência. É diligência. Mas tem outra palavra que acompanha a diligência. É a, com letra B. Bondade. Diligência e bondade. A diligência dessa mãe cristã, não é? No seu cuidado dia a dia, todo dia. Nós sabemos que o nosso fazer em casa é todo dia a mesma coisa, não é isso? A gente até decora isso. Decora, porque você amanhã se levanta, vai para a cozinha, faz o café. Enquanto isso, o menino está banhando, vai para a escola. Está vestindo menina, vê o menino, vem tomar café. Vai lá para a escola, volta, vai em casa, e assim vai até o final do dia. A metade do dia, a pastora terminou as coisas da manhã. Depois de 1h30, tudo começa de novo para a janta. Tudo começa de novo. É diligência e bondade, não é? Essa diligência do cuidado diário e a bondade em todas as interações são importantes para criar um ambiente amoroso dentro de casa. Quantas crianças não são revoltadas no futuro porque lhe faltou amor em casa, lhe faltou afetividade, porque existem algumas mães que acham que por dar tudo para o filho é o suficiente, mas não diz eu te amo, não elogia, não diz meu filho você é tão importante para mim. Essa afetividade é necessária, é preciso que tenhamos isso para que nosso filho cresça em um ambiente seguro e amoroso. Uma outra palavra que a mãe cristã precisa ter e que nós observamos que está muito em falta, principalmente na casa de Deus. Que palavra é essa? Que está faltando na casa de Deus? Que precisa ter em casa também, para servir de exemplo aos filhos. Letra R. Letra R. Letra R. Na casa de Deus está faltando, nos últimos tempos, reverência. Uma mãe cristã, ela é reverente em casa também, não só na igreja, porque tem algumas mães que se dizem cristãs, entre aspas, que na igreja é santidade mas dentro de casa a grosseria é tremenda com seus filhos. Não tem santidade nenhuma. E os filhos que não são bobo nem nada, percebe, minha mãe tem duas caras. Lá na igreja é de um jeito, aqui em casa é de outra maneira. Então a gente precisa ter cuidado. Você tem que ter reverência a Deus para ter exemplo de integridade para os seus filhos. Eu sempre digo que os exemplos valem mais do que 1000. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Não adianta você querer falar, meu filho, não faça isso, se você faz até pior. Mas a mãe cristã que teme a Deus, ela é reverente e é íntegra. Suas ações, seus atos, ele lá na frente pode até se desviar do caminho do Senhor, mas ele vai dizer, a minha mãe é uma pessoa assim, a minha mãe era desse jeito, minha mãe orava por mim. A gente vê isso, muitos exemplos, muito testemunho em alguns lugares que a gente acessa por aí. A mãe cristã, ela vive de acordo com os princípios da fé, sendo um exemplo de integridade e incentivando os filhos a seguir o mesmo caminho. Ela precisa ser íntegra para que os filhos sigam o mesmo caminho. Dificilmente um filho que é criado num lar onde tem amor,
aonde tem respeito, onde tem afetividade, onde tem honestidade, é difícil você ver esses filhos desviar para os caminhos. Eles até podem desviar, deixar de servir a Deus, porque após os 18 anos, 20 anos, nós como mães não temos mais muito poder sobre eles, e nós também não podemos, nosso tempo de orientar é até aos 18 anos. O que tiver de aprender, o que tiver de ver de exemplo em casa é nessa fase. Mas o problema é que nós não vemos às vezes mães cristãs, falo só de manhã porque é o dia das mães, mães cristãs não dá exemplo, os filhos veem as coisas acontecerem dentro de casa, então a mãe fica sem força de falar alguma coisa para os seus filhos. Uma outra característica que as mães têm: nutrição. O que é nutrição? Nutrição é o que, gente? Alimentar. E a outra é ensinar. Ensinar e orientar é a mesma coisa, uma é sinônimo da outra. Então a mãe cristã, ela provê as necessidades físicas e emocionais, além de ensinar a fé, a palavra de Deus, preparando os filhos para uma vida plena. Para uma vida plena. Essa mãe cristã, ela tem que ter essa característica. Lembra do versículo que a gente leu? Que ela será salva se esqueceram do versículo lido, permanecer na fé, né? Ter sabedoria e bom senso. Então a mãe que nutre os seus filhos, ela não só nutre do alimento material, ela nutre também do alimento espiritual. Ela também nutre os seus filhos, as suas filhas, do alimento espiritual, para que eles possam ter uma vida plena. Uma outra coisa que a mãe tem que fazer, se a mãe cristã não tem essa característica, as outras não existem. Tudo que já falamos não existe. O que é que a mãe cristã precisa fazer continuamente para os seus filhos? Oração, intercessão. Se você não ora pelos seus filhos todos os dias, a cada oração que você for fazer, apresente seus filhos a Deus. Apresente seus filhos a Deus. Porque a mãe cristã que tem essa característica, ela ora pelos seus filhos, buscando proteção, buscando orientação de Deus na vida deles. Elas têm essa. Agora, se é uma mãe que não ora pelos filhos, será que as outras características que a gente falou anteriormente serão cumpridas? Não serão cumpridas, porque a principal é a oração pelos seus filhos, a oração pela nossa casa, pela nossa família. Muitas vezes nós queremos um marido bom, mas nunca oramos por ele. Queremos um marido amoroso, mas nunca apresentamos ele a Deus. Queremos um filho que vem para a casa de Deus, mas não oramos por ele. Fica difícil conseguirmos isso, porque o mundo está aí apresentando tudo que há de pior. O mundo não está apresentando o que há de melhor, não está. Está apresentando o que há de pior. Então, a nossa oração serve para que a gente possa cobrir os nossos filhos de oração continuamente. A mãe também precisa ser modelo de quê? Para os filhos. Modelo de vamos falar sem medo, se errar não tem problema. Não, modelo já é exemplo. Modelo de
Você é salvo pela maternidade se permanecer na fé. Na fé. Então essa mãe precisa ser modelo de fé para os seus filhos. Precisa ser modelo de coragem para os seus filhos. Uma mãe que fraqueja diante de qualquer coisa, os filhos veem aquela fraqueza da mãe o tempo todo, ele vai ser fraco. A mãe tem que dizer: minha filha, a coisa está ruim, mas não se preocupe, que Deus vai resolver, Deus vai prover. Não vamos à luta, não baixa a cabeça. A mãe precisa ser assim, porque se a mãe disser, se a luta vem, a mãe diz: oh, meu pai, e agora? O que eu faço? Não sei fazer nada. E aí as coisas não vão acontecer. E você tem que ser modelo de fé e de coragem para os seus filhos, né? A mãe cristã com essa característica, ela transmite a fé e a coragem para os seus filhos, para poder enfrentar o quê? Enfrentar o quê? A vida, as adversidades, os desafios que a vida nos mostra. O desafio que a gente todo dia a gente tem. Eu tenho uma amiga que ela costuma dizer que a gente mata todo dia. Alguém quer falar? Quer falar, Roginho? Pode falar. Não quer compreender os filhos. Quer que os filhos sejam compreensivos com ela, mas ela não é compreensiva com eles. Nós não colocamos aqui, mas é uma outra característica que devemos ter. É ser compreensível. Uma coisa que eu falo sempre é quando as mães de hoje, que têm filhos adolescentes, prestem atenção, que têm filhos adolescentes, e que os filhos começam a fazer alguma coisa que não agrada a ela, nem a Deus, mas ela age de uma forma como se ela não tivesse passado por aquela fase. E todos nós passamos. Todas as nossas épocas tiveram seus problemas, suas lutas. Eu lembro que quando eu era adolescente, a moda era mini saia. Lá na década de 70. E aí, pensa a pessoa que queria ter mini saia? Era eu. Eu queria vestir mini saia. Mas tanto a minha mãe, mas mais ainda o meu avô, era quem dizia que o meu avô comprava uns panos para mim, para fazer roupa. Ele não tinha gosto, ele não sabia o que era comprar tecido. Ele comprava aqueles panos que parece toalha de mesa e mandava fazer os vestidos para mim, no joelho, para combater o desejo da mini saia. Mas quem era eu para dizer: eu não vou vestir isso aqui? Hoje os filhos dizem isso na cara: não quero, não vou usar, você não vai me obrigar. Diz dessa forma com seus pais. Mas na minha época, na nossa época, Madalva, na Jacira, não era assim. A gente realmente obedecia. Mas a mãe que tem essa compreensão, Araldinha, ela precisa entender o seu filho também. Entender que ela hoje é uma mulher de idade, de cabeça feita, uma pessoa que é responsável, mas ela foi jovem, ela foi adolescente, ela teve a puberdade. A adolescência é uma das fases mais difíceis para o adolescente. É o momento em que ele está se procurando, ele não se encontrou ainda, o adolescente não se encontrou. Então ele está se procurando. A voz dele, tipo um menino, por exemplo, de manhã ele fala com a vozinha fina, meio-dia não começa a aumentar a voz, ele fica naquela mudança constante, até realmente estagnar naquilo que ele deverá ser na fase adulta. E às vezes muitos pais e muitas mães não querem entender isso. Eu estou falando em entender, compreender, não aceitar o erro em nome da compreensão. Não vamos confundir. Aí eu digo a sabedoria. Minha filha, eu compreendo você, eu compreendo que você é jovem, eu já fui jovem, mas justamente por ter sido jovem é que eu sei
que eu tenho experiência. E que por esse caminho que você quer andar, se eu tivesse andado, eu tinha me arrebentado todo. Então é por isso, compreender os filhos não é aceitar todos os seus erros. Não é concordar com o erro dos filhos, dentro de casa ou fora de casa. Não é. Continuando aqui, agora eu quero só que a gente fale de algumas mães. Eu quero saber se uma dessas mães que vocês falarem aí, que vocês têm como exemplo, está aqui na minha lista. Pode citar o nome da mãe bíblica. Calma. A Ana não está na relação, mas é uma grande mulher. Uma outra mãe, Ruth. Ruth foi mãe de quem que ela foi mãe, Ruth? Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, e etc e tal, né? Então, outra mãe, Maria. Pensa numa mãe que sofreu. Quando o filho começou com aquelas ideias de pregar, Maria estava ao pé da cruz de Cristo quando ele estava lá sendo pregado, chorando. Hã? Está na lista. Está na lista. Quem mais? Isabel era prima de Maria, né? Isabel, quando Maria chegou perto dela, aí o Joãozinho Batista tremeu, né? Isabel também sofreu também. Bastante. Outra mãe? Raquel foi outra mãe. Quem mais? Sara. Quem mais? Eu não sei se Esther teve filho. Alguém sabe? Eu não vejo falar de filhos de Esther. Esther não tem filhos. A Bíblia não cita. Mas nós temos mães como Joquebede. Joquebede, Moisés não vai morrer. Joquebede, aquele ato da Joquebede é um ato de uma mãe que, para lá de cristã, porque a mãe teve aquela sabedoria e a coragem de pegar o seu filhinho, colocar dentro do cesto, perturmar o cesto e jogar no rio, amados. Só confiando no que Deus ia fazer alguma coisa para aquela criança. Só confiando que o Senhor ia fazer alguma coisa. E o Senhor fez. E o que Deus fez com ela? A irmãzinha dela, né? Foi aqui por trás aqui para vigiar as mulheres estavam tomando banho. E a sabedoria de Deus começou ali, ó. Aí a mulher pega, a filha de Faraó pega o cesto. E aí de repente ela chega, eu conheço a pessoa, se ela quiser, ela cuida dele para a senhora. Olha a sabedoria. E quem foi que cuidou dele nos primeiros anos de vida? A própria mãe. Aí nós temos também a Lia. Lia foi uma mãe sofredora, uma mãe renegada pelo marido, porque o marido tinha outra mulher, que essa outra mulher era que era a preferida dele. E assim sucessivamente. Mas também, como a Bíblia é um livro perfeito, que ele conta as histórias sem negar a imperfeição, a nossa imperfeição, Rebeca errou. Onde é que Rebeca errou? Quem sabe? Por que ela fez isso? Nós falamos isso no culto passado há pouco tempo, na predileção, não foi? O filho dela predileto era quem? Jacó. O erro lá não foi só dela. Enquanto ela amava mais Jacó, o Isaac amava mais a Esaú. Mas ela não tomou os filhos de forma igual. E o que a mãe cristã não pode acontecer, não pode fazer. Os filhos são bênçãos do Senhor. E nós reconhecemos, a minha água está acabando. Nós reconhecemos que cada filho é de um jeito. Que uma mãe que tem 3, 4 filhos, tem sempre um que dá um probleminha. Mas nem por isso ele deve ser amado menos. Ao contrário, ele tem que ser amado mais. Mais que eu digo, não é amado mais que o outro, mas é um cuidado maior, é uma oração para ele, é atenção para ele, cuidado com suas amizades. Nós não devemos ter predileção por filhos.
A Bíblia também fala de uma mulher ruim, que a gente não sabe o nome dessa mulher. É aquela mulher lá da história de Salomão. Quem conhece a história de Salomão? Que foi o primeiro ato de sabedoria de Salomão. Quem sabe? Das duas mães, né? Que viviam juntas, tiveram os filhos no mesmo tempo. E a mãe má, sem querer, não foi por ela querer, se deitou por cima do seu filho, a criança morreu. Mas ela foi astuta, pegou, levantou, percebeu que o filho estava morto, ela foi trocar o filho com a outra. Mas aí foram para Salomão resolver. E Salomão, na sabedoria de Deus, que para muitos podia parecer loucura o que ele disse, porque ele falou: tá bom, tu disse que é teu filho, então faz uma coisa, eu vou pegar ele aqui, partir no meio, aí dou para cada um. Aí a mãe de verdade, que não quer ver o seu filho sofrer, não faça isso, pode entregar para ele, eu prefiro que ela fique lá com ela, do que ver meu filho morto, ou ver o filho dela morto. Não, foi assim que Abraão resolveu a situação. E temos na Bíblia uma história de uma mulher também muito má, uma mulher sanguinária. Quem sabe essa mulher? Não, mas eu quero falar outro nome. Outra mulher sanguinária que fez barbaridades pelo trono, por causa do trono. Sim, isso mesmo. Qual o nome da mulher? Com letra A. Foi igual somente aqui. A mulher sanguinária, que era filha de Jezabel, né? Que ela fez coisas absurdas, mas alguém escondeu uma criança que era parente dela por muitos anos, por 6 anos, para a memória, né, Maranaína? 6 anos ou 8 anos, que foi escondido do menino para depois reinar, porque ela queria matar toda a sua parentela para ela ficar no poder. A mulher, o nome dela tem a letra A, minha gente. Isso. Mas o nome da avó do menino que era sanguinária? Atalia. Alguns chamam de Atália, mas é Atalia, não é? E assim tem algumas mães que não foram muito sensatas. É o quê? Então, a mulher, olha, bem aqui no livro de Provérbios, quem quiser acompanhar Provérbios 31, 25 a 30, Provérbios 31, 25 a 30, podem ler. A mulher, falando da mulher sábia, a mulher sábia, ela se reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro, ou seja, ela é uma mulher que ela não fica vendo só miséria lá na frente, ela vislumbra coisas boas, ela é positiva, ela sabe que tem um Deus que ela confia plenamente e sabe que esse amanhã dela pertence a Deus. Então a mulher sábia fala com sabedoria, ensina com amor, cuida dos negócios de sua casa, cuida da sua casa. A mulher sábia cuida bem da sua casa. Vivemos tempo em que as mulheres trabalham fora, mas só trabalhe fora, minha querida, se você tiver condição de manter a sua casa em ordem. Porque se é você que deseja trabalhar fora, maravilha, é muito bom ter a dependência financeira, porém a sua casa é você que deve mandar nela. Mandar nela, que eu digo, administrar essa casa, administrar as finanças, cuidar de roupa, de filho, de marido, as coisas que competem à mulher. Eu não faço isso, não dá tempo, eu estou cansada. Problema seu, está cansado, mas a casa é sua, você tem que cuidar da sua casa. Seus filhos se levantam e elogiam, seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. O marido que tem uma mulher dessa forma, ele diz isso: muitas mulheres são exemplares, agora você, minha filha, se sobressai a todas. A beleza é enganosa e a formosura é passageira,
Mas a mulher que teme ao Senhor é o quê? A mulher que teme ao Senhor. Eu quero ver o versículo completo. A mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. A mulher que teme ao Senhor é louvada pelo seu marido, pelos seus filhos, pela vizinhança, pelos seus pais, pelos seus sogros, por todos que a rodeiam. Elas são louvadas por isso. E graças a Deus por estarmos aqui nesse dia, nessa noite. Por favor, alguém vem aqui, desliga assim. Alguém desliga aqui para mim, por favor. E a gente vai continuar agora com algumas dinâmicas, ou melhor, um quiz.